A nossa conversa de hoje diz respeito a um dos sistemas vigentes, sistema sociopolítico, econômico, vigente no mundo, que é o socialismo. Evidentemente, a gente sabe que uma classe social que esteja no poder, seja X, se ela for X, tudo em torno dela será X. A mídia é dela, a arte divulgada é a dela. Isso para a gente ir entendendo os sistemas que existem. Assim como, e com o socialismo também não é diferente. Se o socialismo tem o pleno domínio numa determinada região ou país, a arte que está em vigor ou em vigência, principalmente a arte, as comunicações são todas daquela classe ou melhor, são todas com os valores daquela classe. Mas a ideia aqui é tentando responder uma pergunta que me foi formulada no seguinte sentido, que a bondade, a questão ética estaria toda nos países em que não há socialismo. Uma coisa triste, essa informação, por exemplo, de que socialistas não trabalham, somos vagabundos, porque é isso que se diz dos socialistas, dos comunistas, sem saber direito o que é o socialismo, você critica o socialismo. O socialismo não é o que muita gente pensa ou diz, olha, doe os seus bens, dê os seus bens, se você é socialista, doe os seus bens, todos, porque o socialismo é isso, uma das definições. A outra de que os socialistas não trabalhariam. Eu tive a oportunidade de ver o trabalho dos médicos cubanos que estiveram no Brasil, porque eu dei aula lá no Norte, e lá no Norte eu vi como trabalhavam, e às vezes sem condições até mínimas. Então não dá. Quem inventou isso? Quem disse? Em Cuba, por exemplo, a Constituição cubana diz que a obrigação do governo é promover a cidadania no que diz respeito ao trabalho. Todo cubano tem direito ao trabalho, a trabalhar. A nossa Constituição, ao contrário, diz assim, que sim, os trabalhadores têm um apoio mitigado, miserável do que nos é dado. Então, o socialismo não tem nada que ver com bondade, socialismo não é isso. Socialismo é um sistema, vamos dizer, político, que tem, claro, como bases filosóficas fundamentais, a ética solidária, por exemplo, que é uma das principais características. Não é à toa que os médicos cubanos vão pela vida toda, andando pelo mundo todo, onde houver necessidade, eles estão lá, assim como eles estiveram em nosso país há alguns anos atrás. Quero dizer que esses valores éticos, valores de solidariedade, são características desse sistema, o mais generoso que surgiu para a humanidade, que é o sistema e a vida com os comunistas ou com o governo comunista. É o mais generoso. Quando as pessoas falam 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, a criadora, após a Revolução Russa, é que apareceram todos esses direitos para as mulheres, todos, quase todos. As mulheres, no começo da Revolução, discutiam e exigiam que até mesmo, saibam vocês, bancos de tratores tivessem uma conformação modelar, de modelo, próprios para os corpos, não só dos homens, como até então era o que estava em vigor, era o que vigorava e era o que se usava nos campos. Eram máquinas com cadeiras muito altas, enfim, absolutamente desconfortável
para os corpos das mulheres trabalhadoras, então, no sistema de então, na Rússia. Há um grande interesse em se contar mentiras sobre o socialismo. Por exemplo, o presidente Bolsonaro passou anos propagando que o Lula, a sua turma, são comunistas. Eu sou comunista, posso dizer. Não. Se é isso que me tranquiliza vocês, Lula não é comunista. Não é, nem nunca foi comunista. Agora, não vamos confundir os progressistas com os comunistas. Eu posso ser uma pessoa generosa, que todos os dias sai distribuindo comida na rua para quem não tem, mas pensem bem, esse tipo de solidariedade que existe na sociedade, existe também para a igreja, para as diversas religiões, mas toda essa coisa, esse tipo de solidariedade não vai mudar a questão central do socialismo, que é, em síntese, baseado nos seguintes preceitos. Você não vai mudar a questão central. Qual é a questão central para o socialismo? Não é ser bonzinho, não é isso. Isso não vai mudar a humanidade e não vai fazer com que as pessoas vivam sempre de esmola. Sim, porque o capitalismo ele não tem como preencher, ninguém o obriga a preencher vagas de emprego. De vez em quando eu tenho vontade de rir muito. Eu dou risada de ver as mentiras que se contam. Seja empreendedor, esse é o conselho. Mas eu não quero ser empreendedora. Eu quero trabalhar, ouviu? Eu quero ter um emprego. Ao contrário do que se diz, que nós não queremos trabalhar, isso é um absurdo. Um absurdo que não tem tamanho. Mas, digamos, vamos deixar claro aqui. O que muda é a questão central. E o que é o socialismo? Para os marxistas, os valores solidários, coletivos e corporativos são maravilhosos, mas as igrejas, grupos de solidariedade, também têm esse tipo de comportamento. O que nos distingue é que nós não temos as idênticas